SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor dos Ministérios Sementes de Cristo, e quero nessa segunda-feira compartilhar a poderosa palavra de Deus, a palavra que é suficiente e capaz de mudar a nossa trajetória de vida, de nos ensinar, de nos exortar, de nos confrontar, de nos amar, de nos consolar de uma forma tremenda, que só a palavra de Deus pode. Eu quero compartilhar um texto que está no Salmo 33 e depois nós vamos ler 2 versículos do Salmo 37 também. Algo tremendo, a qual um louvor ao Criador, ao perseverador, né? Aquele que persevera, aquele que guarda, aquele que continua. O guarda de Israel não descansa. O Senhor, o grande eu sou. E aqui no texto, no capítulo 33, no versículos 18 e 19, diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Que coisa tremenda! Como pode se interpretar esta mensagem, estes versículos, entendendo que no momento de aflição ou de adversidades, no momento de extrema miséria ou extrema fome, podemos descansar no Senhor? Como podemos interpretar isso? Mas a palavra está clara, ela diz aqui no versículo 18, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Esta referência ao temor a Deus, e os olhos do Senhor estão fitados aos que o temem, ele está dizendo claramente, sem sombra de dúvida, que aqueles que temem o Senhor não é que eles são privilegiados ou são mais amados do que os demais. Não existe essa acepção de pessoas, essa diferença de amor para o Senhor. Para nós, naturalmente falando, ou aqui para os homens aqui na terra, existe essa diferença. Alguns gostam de estar perto de algumas pessoas, alguns gostam de estar perto de outras, alguns gostam de apartar-se de algumas pessoas. No critério do reino, amados, não é dessa forma. O reino de Deus, que é amor, ele ama a todos igualmente. Porém, a palavra deixa clara que fitados os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Por que essa diferença? Ele ama igual? Não. Ele dá privilégio a algumas pessoas? Não. É que ele olha o coração daquele que tem temor, que honra o nome dele, que reverencia o nome dele, que a autoridade suprema e máxima está no nome do Senhor. Por isso ele olha para aqueles que o temem, aqueles que respeitam a sua palavra, que respeitam o seu nome. O nome do Senhor, o nome do Senhor Jesus, é poderoso em obras, é santo e maravilhoso. Esse nome tem poder sobre todas as coisas. O nome de Jesus é poderoso. Por isso, amados, nós precisamos entender que quando a palavra de Deus se refere àqueles que temem ao Senhor, os olhos do Senhor estão fitados, estão sobre eles, guardando, cuidando em todo o tempo. As demais pessoas, amados, que não temem ao Senhor, eles desejaram ser como filhos rebeldes, que querem fazer o que bem entenderem. Ou seja, quando o nosso filho ou o filho de algum conhecido seu faz as coisas que o pai não se agrada, as coisas que a família não se agrada, machuca e fere o coração do pai, da mãe, dos demais irmãos, ou seja, um filho rebelde. Faz o que quer, faz o que bem quer, agride o pai, agride a mãe, agride os seus irmãos, machuca pessoas, fere pessoas, transgride a lei do homem. Como pode o pai? O pai ama este filho.
o pai, a mãe, sofre com ele, né? Mas os olhos deles estarão fitados com aqueles que guardam esta aliança. Ou seja, e os demais filhos vão ser apartados, vão ser lançados fora? Não. Eles precisam orar, sim, eles precisam clamar, eles choram por este filho rebelde, mas eles também precisam olhar aqueles filhos que são obedientes aos seus pais, são tementes aos seus pais. Como a palavra de Deus diz, os olhos do Senhor estão fitados sobre aqueles que temem ao Senhor, o seu nome. Por isso, amados, todas as vezes que há uma diferença entre homens rebeldes e homens que temem ao Senhor. Homens rebeldes não dão valor algum para o nome do Senhor. Homens rebeldes não dão valor nenhum ao nome do Senhor, às evidências que o Senhor os direciona. Não dão valor nenhum à essência da palavra, ou seja, são rebeldes, procuram as suas próprias alianças, procuram o seu bel prazer, procuram o que é melhor para eles, supostamente seria melhor. Não conversam com Deus, não têm reverência, não honram o nome do Senhor, não buscam ao Senhor, ou seja, são filhos rebeldes. E essa identidade de filho rebelde, amados, nos afasta do Senhor. E não é o Senhor que nos afasta de nós. Nós é que decidimos nos afastar do Senhor. Caminhamos sozinho, com a nossa rebeldia, com os nossos pecados, fazendo coisas erradas o tempo todo e achando que nós podemos e somos, que Deus tem que fazer independente de como eu esteja agindo. Não, Deus não tem que fazer. A palavra dele é imutável. Por isso nós precisamos interpretar esta imutabilidade da palavra, ou a situação em que a palavra não oscila, não muda. Se a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão fitados sobre aqueles que o temem, a palavra é clara, está dizendo, eu estou fitado, os meus olhos estão fitados aos meus filhos que me honram, que me temem, porque o filho rebelde não reconhece a soberania de Deus. O filho rebelde, ele é agressor, ele tem palavras torpes, ele não tem o coração voltado à essência da palavra de Deus e voltado aos preceitos de Deus. Por isso, o filho rebelde se afasta do Senhor, busca os seus próprios caminhos e o Senhor sabe, ama, está esperando ele de braços abertos, está querendo que o filho rebelde volte ao aprisco do Senhor. Mas o filho rebelde decide caminhar sozinho, decide fazer coisas totalmente transgressíveis, totalmente apartadas da vontade de Deus. E como pode o Senhor fazer coisas para ele quando ele mesmo não deseja? As pessoas que querem ser ajudadas, amados, se você olhar, visualizar esta questão, ou entender esta questão. Como pode uma pessoa que precisa de ajuda dizer para você, quando você pergunta a ela, olha, eu entendo, eu imagino que você esteja precisando de ajuda, eu estou vendo algumas coisas na tua vida, situações acontecendo e eu acho que você precisa de ajuda. E essa pessoa, por si própria, determina ela, não, eu não preciso, está tudo certo. Como você pode ajudá-la? Não tem como. Ela decidiu estar no seu erro, estar nos seus delitos e pecados e decidiu caminhar sozinha, sem ajuda. Então ela decidiu falar, olha, eu não preciso de ajuda, estou bem, está enganando a si própria. Então algumas pessoas, quando elas não pedem ajuda também, como podemos ajudar? Nós não podemos discernir todo o tempo, toda a trajetória de vida. Nós não temos o poder de interpretar a mente humana ou interpretar o que eles estão pensando ou passando em determinados momentos. Tem dias que a pessoa está sorrindo, mas está passando um momento muito difícil. Mas ela não compartilha, ela não expressa, não abre o seu coração para pessoas que podem ajudá-las com oração, com alguma direção, com um abraço, com um consolo, com chorar junto, chorar com os que choram. Então, amados, como podemos ajudar? Da mesma forma é o Senhor. Quando uma pessoa não interpreta que o Senhor é soberano e que eu preciso temê-lo não como um princípio de medo de Deus. O temor ao Senhor se refere a honrá-lo, a entender a soberania dele, a reverenciá-lo, a respeitá-lo. Isso é o temor a Deus. E a palavra continua dizendo no versículo 18 assim: para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome
conservar-lhes a vida. Que coisa tremenda. Ele está falando para livrar-lhes a alma da morte. Ele está falando aqui sobre vida eterna, para que aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus preceitos e os seus caminhos, eles herdarão o melhor dessa terra e no momento do retorno de Jesus, eles estarão com Jesus e viverão eternamente, amados. A nossa peregrinação aqui é uma trajetória curta e simples, muito rápido. Agora, a trajetória com Jesus após o seu retorno, a vinda de Jesus para separar aqueles que estão nos seus caminhos, aqueles que respeitaram e perseveraram até o fim, conforme a sua palavra diz, é para esses, amados, que haverá a salvação e a vida eterna. Por isso, não confunda que todos vão ser salvos ou todos merecem a salvação. Jesus veio até nós, derramou seu sangue precioso para que todos nós, todos, independente da raça, da cor, independente do país em que mora, todos precisam da salvação, todos têm a oportunidade da salvação, mas existe um grande detalhe: a opção de escolha da salvação é minha e tua somente. Deus deu a liberdade para que você escolha o bem e não o mal, que você escolha as bênçãos e não as maldições, que você escolha estar bem na presença dele e não afastado dele. Deus te dá discernimento e sabedoria para interpretar o que é bom e o que é ruim. A decisão cabe a mim e a você. Portanto, você pode decidir por estar apartado do Senhor, afastado dos caminhos do Senhor, ou decidir caminhar com Ele. Eu digo para você com convicção, é muito melhor, é muito maior e muito mais intenso caminhar com Ele e estar na presença dEle. Às vezes, na caminhada afastado deles, tem coisas que nos surpreendem, mas tem coisas que não transformam, que não edificam, que não fazem regenerações, que não regeneram. Agora, a palavra de Deus, estar na presença dEle, é como nada do que nós provamos, nada do que nós vimos, nada do que nós sentimos seja maior do que a presença do Senhor em nossas vidas. Portanto, eu tenho convicção para te falar, porque eu vivi afastado dos caminhos do Senhor até os 29, 30 anos. Quando eu conheci o Evangelho, conheci a palavra poderosa que transforma, que regenera, eu pude provar desse Deus maravilhoso que não só mais agora eu conhecia de ouvir falar, agora conhecendo Ele da maneira que Ele se expressa através da sua palavra, da maneira do poder, da majestade, do domínio pleno sobre céus e terra, do domínio pleno de parar o tempo quando necessário, de parar a chuva, de parar o vento. Amados, talvez você fale, mas pastor, você está falando o que você leu, você viu no passado. Não, eu vi coisas acontecerem sim, agora nessa trajetória, em oração e vendo as coisas acontecerem em determinado momento que me surpreendeu, o poder dele. Pastor, está falando que você é melhor, que você viu coisas grandes. Sim, amados, eu estou falando que todos aqueles que o temem e o buscam vão ver coisas grandes. Não é o privilégio de alguns ou de uma pessoa, é de muitos que querem e desejam estar na sua presença. Por isso, eu vos motivo, eu vos impulsiono a querer mais de Deus e a conhecê-lo. Porque você pode estar vendo aí, esse pastor está falando da boca para fora, não viu nada de Deus, está inventando coisas. Amados, eu não estou aqui para mentir para você ou para inventar coisas. Eu estou falando a verdade absoluta e plena do reino de Deus. Uma palavra que corrige, uma palavra que ama, que consola, que exorta, uma palavra que transforma vidas, uma palavra que cura, uma palavra que edifica, uma palavra que deixa legado para todos aqueles que vierem após nós. Mas nós precisamos entender se eu estou na presença dele ou se eu estou fora da presença dele. Se eu temo ao Senhor ou se eu não temo, não respeito ao Senhor. Vivo na transgressão da lei do homem, transgredindo todos os preceitos de Deus e acho que posso fazer. Até quando você acha que pode fazer? Até quando você vai fazer dessa forma, amados? Eu fui chamado, amados, eu entendo. Deus não me falou isso. Eu entendo que eu fui chamado para trazer a verdade, seja ela com amor ou com confronto. E essa verdade estabelece princípios do reino dele que só no nosso coração, no meu e no teu coração, podem ser testificados. Portanto, ao meu coração testificou: pregue a palavra, jamais deixe de falar a verdade, a palavra clara, objetiva e profunda como ela é. Profunda na maneira de
e ser intensa, de ser como uma espada de dois gumes, como ela se refere, que entra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir todo pensamento e intenção do meu e do teu coração. Portanto, amados, espere nele, confie plenamente nele. E olha o que diz o Salmo 37, versículo 18 e 19. Dois textos bastante similares, mas intensos no poder, na glória. Olha o que diz. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Você percebe isso? O Senhor conhece os dias do íntegro, ou seja, Ele conhece os dias de todos os dias daquele que são íntegros na presença dEle. Ele não está falando de íntegros diante do homem, porque diante do homem eu posso ser um farsante, eu posso falar, mas não ser. Diante de Deus eu posso falar, mas Ele conhece o que está no meu coração, no mais profundo e oculto, que eu omito para todas as pessoas, mas Ele conhece. E Ele continua. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Como pode isso? Não serão enganados nos dias do mal, e nos dias de fome se fartarão. Amados, o pão da vida, Jesus Cristo, Ele sacia toda a fome. O pão da vida, talvez você fale, mas eu não posso me alimentar de Jesus. Ah, amados, quando você se alimenta da palavra, o pão da vida está presente e te alimenta espiritualmente, e vem uma força da onde você não imagina, como você não conhece. Você pode estar extremamente cansado, oprimido, machucado. Quando a palavra que é digerida, é lida por você, é introduzida dentro do teu ser, amado, coisas tremendas acontecem. Vem uma força interior que você não sabe como, mas ela vem. Nós não podemos interpretar porque é sobrenatural, vem de Deus. Nós não interpretamos porque não é um livro de autoajuda, não é um livro de psicanálise, não é um livro de psicologia, é um livro que tem autoridade máxima, é a palavra que transforma vidas. Por isso, nesta noite, amados, eu impulsiono você, eu te motivo a buscar a Deus e entender que só nele há esperança, que só nele há poder, só nele há majestade. Em nenhum outro Deus, em nenhuma outra imagem você pode provar do sobrenatural, do Deus vivo e soberano sobre céus e terra. Então, amados, que você, nesta noite, deseje estar na presença dele. Em nome de Jesus, esta é a minha oração, que você seja forte e corajoso, que você busque-o com toda intensidade e verá o melhor desta terra se cumprir na presença daqueles que são íntegros diante dele e que temem o seu nome. Em nome de Jesus, que você receba esta palavra. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.